Seja muito bem-vindo a esta que é a primeira de uma série de 3 aulas sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Como extrair os frutos de renovação espiritual, de crescimento, de intimidade com Deus, de libertação, de cura, a partir da experiência com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Eu já quero iniciar trazendo para você esse testemunho da Alessandra. Ela diz assim: foram 7 anos de antidepressivo. 7 anos. Sem contar o vício do cigarro. E eu abandonei tudo isso. Me libertei do vício do cigarro, deixei os medicamentos a partir da meditação diária da Palavra de Deus. É exatamente essa a experiência que eu quero que, a partir da leitura orante da palavra, você também possa fazer. Sabe, meditar esta palavra e extrair frutos de conversão, de mudança de vida. Quantas pessoas até têm a Bíblia em casa, mas ou está ali como elemento decorativo em algum lugar, ou por vezes como uma certa superstição, né, para atrair a bênção de Deus. Ou tem a palavra ali, a Bíblia, porque um pregador disse que o católico tem que ter a Bíblia em casa, mas não sabe como usá-la. Mas não sabe como mergulhar nesta palavra. Como ouvir a Deus através dessa palavra. E aí vem aquela pessoa e diz: nossa, mas o que adianta ter a Bíblia em casa e não ler? Não é? Aí você vai ler, mas não compreende. Então, mais do que ler, mergulhar profundamente. Fazer a experiência de tantos homens e mulheres ao longo dos séculos, que através desse método que eu vou ensinar para você, o método tradicional da igreja de leitura da Sagrada Escritura, a Léxio Divina, tiveram as suas vidas completamente transformadas. Eu quero iniciar para você dizendo: é possível e não é difícil. Desde que você se decida, que você deseje, que você se dedique. Alguns minutinhos do seu dia que terão um grande, valor, um grande poder de transformação. Às vezes, as pessoas me perguntam assim: Maria Raquel, como a senhora descobriu e discerniu a sua vocação? A partir da leitura, da meditação da Sagrada Escritura. Foi a Sagrada Escritura que me revelou o chamado de Deus para a minha vida. Olha, preste atenção nisso. E mais, não só descobri e discerni por meio da palavra, mas foi a Sagrada Escritura. Foi esta palavra que me deu força para responder. Porque a partir do momento em que você aprende, esse método de leitura orante da palavra de Deus, você vai perceber que muito mais do que um livro, mas na verdade é um alimento. Por isso que nós nos referimos, inclusive, ao falar da Sagrada Liturgia, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, porque de fato em ambas nós nos alimentamos. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso aqui. A Igreja encontra na Sagrada Escritura seu alimento e sua força, parágrafo 104. Seu alimento e sua força. Porque acolhe nela não apenas uma palavra humana, mas o que ela realmente é, palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Ouvir a Deus por meio da Sagrada Escritura. Isso faz toda a diferença. As pessoas que fazem com o Instituto Hesed a meditação diária da palavra, que todos os dias nós postamos aqui no canal. E testemunho isso que a Alessandra veio nos dizer também, quanto os seus dias, as suas decisões, os seus relacionamentos foram transformados. Por quê? Por causa desse luzeiro, por causa desse norte, por causa desse diálogo com Deus. Então, que é a Léxio Divina? Uma expressão latina, Léxio Divina, que significa a leitura orante da palavra de Deus, e consiste num diálogo com Deus. Um diálogo com Deus. Podemos dizer que a Léxio Divina é uma escola de oração. As pessoas
nos fazem essa pergunta, me fazem essa pergunta, como começar a ter vida de oração? Está aí uma excelente indicação, a Lectio Divina. É uma verdadeira escola de oração cristã. Porque, diferentemente da oração pagã, na Lectio Divina, não é? A oração cristã é Deus que toma a iniciativa. É Deus que nos fala. Deus fala, tanto que o Shema Israel, né? Ouve Israel, ouve. Primeiro preciso ouvir. Então é Deus que fala. E o homem, diante dessa palavra, é levado a responder. Quando eu falava para você que essa palavra me deu força, né? Alimento para responder à minha vocação, porque eu me colocava diante daquela passagem da Escritura que diz assim: quem entrará no reino dos céus não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. Essa palavra provoca, Deus está falando comigo, e eu então respondo: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A oração pagã não. O homem toma a iniciativa, ele provoca a divindade, e a divindade vai responder à provocação. Completamente o inverso, completamente o contrário da oração cristã. Aprendemos então a rezar, fazendo a Lectio Divina. Então, é um diálogo. Veja, a palavra, o verbo, né? Existia antes da criação do mundo, é aquilo que nós lemos logo no início da primeira carta de São João, o que era desde o princípio. Então, antes da criação do mundo, antes da criação, essa palavra já existia. Mas essa palavra foi então pronunciada no tempo. Então havia ali um diálogo no seio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir do momento em que essa palavra é pronunciada no tempo, nós somos chamados então a adentrar nesse diálogo com Deus. Dialogar com Deus. Deus fala. Ao mesmo tempo, Deus está atento ao seu clamor. Isso é grandiosíssimo. Veja que grande mistério. E a Lectio Divina, ela precisa provocar isso em nós. Despertar em nós o amor. Despertar em nós o amor. Porque é o amor que transforma. Então, quando você vai para a leitura orante da palavra de Deus, em primeiro lugar é preciso que você vá para encontrar Cristo. São Jerônimo vai dizer, ignorar a Escritura é ignorar Cristo. O Catecismo vai nos recordar, por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, o seu verbo, no qual se expressa por inteiro. Então, são muitas palavras, mas que na verdade expressam uma única palavra, o verbo de Deus. A Sagrada Escritura nos fala de Cristo, nos fala do Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse. O verbo de Deus. Então, eu me debruço na Escritura para encontrar Cristo. E aí, com Ele, todas as graças me vêm. Com Ele que é o caminho, a verdade e a vida, eu experimento a cura, a libertação, a renovação, a conversão. Encontrar Cristo. Interessante que é aquilo que nós vamos ver na passagem dos discípulos de Emaús, né? São Lucas capítulo 24, o versículo 23, só recordando aqui, Jesus foi morto e esses discípulos então estão retornando para as suas casas, desapontados, mas o Senhor ressuscitado lhes aparece, eles não reconhecem o Senhor, mas entram em diálogo com Ele. Depois, ao partir do pão, eles reconhecem Jesus e eles vão dizer então, nesse versículo aqui, não se nos abrasava o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, não ardia o nosso coração, porque Jesus começou a reanimá-los, a explicar para eles que tudo aquilo já fora dito pelos profetas, que a Escritura já tinha anunciado todos aqueles acontecimentos, por que eles estavam cabisbaixos? Ele ressuscitaria, na verdade,
Ele já havia ressuscitado. Era preciso agora ressuscitar a fé dos seus discípulos. Então, os discípulos vão dizer, o nosso coração ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras. O nosso coração precisa arder quando vamos à leitura orante da palavra de Deus. Sim, muitas vezes eu não estou falando aqui de uma sensação. Pode ser que aconteça, e muitas vezes acontece, mas precisa ser mais do que uma sensação. Precisa ser um desejo profundo. Um desejo profundo. E aqui está algo que eu preciso partilhar com você, que muitas vezes quando se explica sobre a Lexio Divina não se toca nesse ponto. E as pessoas vão para a Lexio Divina, não conseguem penetrar no mistério, não conseguem adentrar, e podem culpar o método, mas na verdade é porque há algo que antecede a própria prática da Lexio Divina. É a maneira como eu me aproximo desta palavra. Como eu me aproximo da palavra de Deus? Como eu me coloco diante dela? Deve ser como a experiência de Moisés na sarça ardente. Quando o anjo do Senhor então diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, é sagrado. Então, aqui não é uma palavra meramente humana. Deus se valeu de homem, sim, mas foi sob a ação do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, sob o influxo do Espírito Santo. São palavras de Deus. É sagrado. Não é como um outro livro que eu abro e não. Eu falo, essa palavra ela realiza. Diferente de qualquer outro tratado que eu possa ler, por mais profundo que seja. Essas palavras meramente humanas não têm o poder de realizar. Essa palavra realiza. Quando Jesus olha para aquele homem que está paralítico naquela cama, ele diz, seus pecados estão perdoados, os pecados estão perdoados. Quando ele diz levanta, aquele homem se levanta, a paralisia dele ele é curado daquela paralisia. Da mesma maneira com aquele cego, Senhor, que eu veja, e o Senhor realiza o milagre, e ele vê, então essa palavra realiza. Existe um poder na palavra de Deus, não é? Na criação, Deus disse, faça-se a luz. Então, a palavra de Deus, ela realiza. Então, como é que eu me aproximo desta palavra? Eu não posso me aproximar de qualquer jeito. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, olha o que ele vai dizer. Resolvi dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras para conhecê-las, que no parágrafo 9. E encontrei um livro que não se abre aos soberbos e que também não se revela às crianças. Né? Falando aqui da infantilidade. Humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros, né? Ao alto cume, e está envolto em mistério, à medida que se vai à frente. Diz Santo Agostinho, eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada. Eu era incapaz, por causa da sua soberba. Santo Agostinho está dizendo, está aí um livro que não se abre aos soberbos. Interessante que, rezando, né, para preparar esta aula para você, o Senhor me deu a passagem que está lá em Mateus, São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13. Jesus está contando a parábola do semeador. Né? O semeador saiu a semear, a semente que caiu em terreno pedregoso, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, enfim, vai. E depois que ele então proclama, que ele fala, né, em parábola, os discípulos chamam ele à parte, perguntam, diz, Senhor, por que falas em parábolas? Como quem estão a dizer, eles não estão entendendo nada. Isso não pode ser mais claro? E, gente, olha a resposta que Jesus dá. Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Vocês podem conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não. Os padres da igreja, comentando essa passagem, vão dizer, esclarecer, é preciso que haja um desejo. Caso contrário, a porta não vai se abrir.
Pode ser que a sua fé não seja uma fé tão profunda. Né? Um dia que eu tiver uma fé profundíssima, eu vou ler a Sagrada Escritura. É preciso que haja um desejo sincero de encontrar Cristo, de encontrar a verdade, retidão, sede. Não é? Aquele que tem sede, lhe será dado a água da vida. Aquele que lhe tem fome será saciado. Então, é preciso que haja um desejo. Caso contrário, viveremos essa experiência dos escribas, dos fariseus, que não creram, não acolheram o Senhor. E por isso, aquele tesouro permaneceu fechado a eles. Mas não por, digamos, por culpa de Deus, não, mas por eles próprios. Foram eles que não quiseram abrir o coração. São João Crisóstomo vai nos explicar isso aqui, né? Aquele que tem desejo e zelo será dado tudo o que vem de Deus, mas aquele que está privado deste desejo, não cumpre com a parte que lhe cabe, não receberá os dons de Deus. Se virmos que alguém ouve com preguiça a palavra de Deus, ele não vai aurir os tesouros, não vai penetrar nesse mistério, não vai encontrar as respostas, não vai encontrar Cristo. Logo, sua vida não será transformada. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Jesus vai dizer, o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e eu os sare, e eu os cure. Se tomarmos isso aqui numa afirmação, para que vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendendo com o coração, nos convertamos e sejamos curados. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não, porque eles não quiseram. Porque eles não desejaram, porque eles tiveram preguiça diante da palavra, porque eles não se esforçaram. Então, não basta saber o que é a Léxio Divina, que é um diálogo com Deus, que é um encontro com amor, que transforma. Mas é preciso também, entender que, para se aproximar desta palavra, é necessário um desejo de conhecer o Senhor, de adentrar na intimidade com Ele. Eu quero apresentar para você o que a palavra de Deus provocou na caminhada, na vida espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Primeiro, nos seus escritos autobiográficos, né, História de uma Alma, há um dado momento aqui, Santa Teresinha, manuscrito A, Santa Teresinha relata que estava com dificuldade, né, com as leituras espirituais, não conseguia adentrar, não conseguia compreender. Ela diz, nesta impotência, a Sagrada Escritura vem em meu socorro. Nela eu encontro um alimento sólido e puro. Mas é sobretudo no Evangelho. O Evangelho que me entretém durante o tempo da oração. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. É aí, na Sagrada Escritura, que eu descubro sempre novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos. É aí, na palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Todas as obras, né, a autobiografia de Santa Teresinha aqui é toda marcada com as passagens da Sagrada Escritura. Quem tinha uma profunda intimidade com a palavra de Deus, mas não só isso. Mais aqui à frente, no manuscrito B, Santa Teresinha, ela relata que passou por um momento ali, digamos que uma certa crise. Por quê? Porque Santa Teresinha queria se gastar, ela queria ser tudo no coração da igreja, ela queria ser profeta, ela queria ser mártir, ela queria ser missionária, ela queria realizar tudo. Tamanho era o amor do coração dela. E ela se via, né, com aspas, né, confinada no mosteiro. Isso provoca uma certa crise no coração de Santa Teresinha, até que ela se detém ali diante dos capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. E ela que narra, então, ela diz assim, estes meus desejos, fazendo-me sofrer um verdadeiro martírio, na hora da oração eu abri a primeira carta de São Paulo, então, aos Coríntios, capítulo 12 e 13,
E li no primeiro que todos não podem ser apóstolos, profetas, doutores, que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão. Era Deus falando com ela. A resposta era clara, mas ainda não satisfazia os meus desejos, não me dava paz. Eu já estava falando com Santa Teresinha, olha, não tem como ser tudo, não tem como ser ao mesmo tempo apóstolo, profeta, doutor. Mas ela disse, a resposta era clara, a igreja tem muitos membros, o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão, mas aquilo ainda não me dava paz. Então, como Madalena, inclinando-se sem cessar para junto do túmulo vazio, acabou por encontrar o que procurava, assim descendo até as profundezas do meu nada, elevei-me tão alto que pude atingir o meu fim. Ela diz, eu continuei minha leitura. E eis a frase que me consolou, procurai com ardor os dons mais perfeitos. Mas vou mostrar-vos ainda uma via mais excelente. E o apóstolo explica como os dons mais perfeitos nada são sem o amor, e que a caridade é a via excelente que conduz seguramente a Deus. E ela diz, encontrei, enfim, o repouso. Encontrei, enfim. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconheci em nenhum dos membros escritos por São Paulo, ou antes queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que essa igreja tem um corpo composto de diferentes membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja e que se o amor viesse a se extinguir, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires recusariam derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, o amor é tudo. Ele é eterno. Encontrei, enfim, a minha vocação. Minha vocação é o amor. Encontrei meu lugar na igreja. No coração da igreja, eu serei tudo, eu serei o amor. Ela diz, não é uma alegria delirante, não, mas esta expressão não é exata, é antes a paz calma e serena do navegante, percebendo o farol que deve conduzi-la ao porto. Ó farol luminoso do amor, sei como chegar a ti, encontrei o segredo de apropriar-me de tua chama. No coração da igreja eu serei tudo. Eu serei o amor. Pronto. Esta palavra, 1 Coríntios 12, 13, lançou uma luz naquelas trevas que envolviam Santa Teresinha. A palavra de Deus. Mas, Santo Agostinho, vamos voltar para esse grande doutor mestre, também da vida espiritual. Santo Agostinho, no seu processo de conversão, né? Claro, muitos fatores contribuíram aqui para a conversão deste homem, que andava errante, envolvido, envolto em falsas doutrinas, enganado, mas tinha uma busca sincera pela verdade. Aquilo que nós falávamos ainda há pouco, havia um desejo, encontrar a verdade. A verdade se deixa encontrar por quem a busca com sinceridade. Então, Santo Agostinho, a sua conversão é fruto da oração da sua mãe Santa Mônica, sem dúvida. Há ali o encontro com Santo Ambrósio, que também é decisivo no seu processo de conversão, mas há também uma experiência mística, uma experiência profunda, não é? Que é decisiva na conversão de Santo Agostinho. Está aqui no seu livro Confissões. E ele relata então que no momento de angústia, chorando os seus erros, as suas culpas passadas, né? Meio que desesperado diante daquelas recordações, ao mesmo tempo sem tomar uma decisão firme, por romper com tudo aquilo que desagradava a Deus, ele ouve uma voz. Parecia de um menino ou menina repetindo, toma e lê, toma e lê. E a única interpretação possível para mim, diz ele, era a de uma ordem divina para abrir o livro e ler as primeiras palavras que encontrasse. Tinha ouvido que então, assistindo por acaso a uma leitura evangélica, sentia um chamado, como se a passagem lida fosse pessoalmente dirigida a ele. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem, segue-me. E através dessa mensagem converteu-se a ti. Então, apressado, voltei ao lugar onde Alípio ficara sentado, pois havia deixado aí o livro do apóstolo. Peguei-o, abri e li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 13.
Revesti-vos o Senhor Jesus. Não procurei satisfazer os desejos da carne. Santo Agostinho diz, eu não quis ler mais, nem era necessário. Eu mal terminei a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. A palavra de Deus, ela é uma espada que penetra a alma. A carta aos Efésios, né? Com a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Santo Agostinho também, ele está dizendo, as trevas se dissiparam e a luz invadiu meu coração. Experiência com a palavra de Deus. Quantos testemunhos eu recebo, irmã Maria Raquel, eu tinha decidido deixar a minha família. Eu tinha decidido romper meu relacionamento, abandonar a minha família, separar-me, pôr um fim no meu casamento. Mas eu parei um instante, eu rezei com a palavra de Deus. E Deus falou comigo. Eu encontrei discernimento, orientação e força para perseverar. Aquela crise passaria. E são tantas e tantas outras experiências. E quem se deixa guiar e orientar por esta palavra, não erra. Não erra. Você consegue compreender isso aqui? Então, veja o quanto nós partilhamos, o quanto nós avançamos hoje nesse nosso primeiro encontro. Mas não podemos parar aqui. Você compreendeu que a palavra de Deus tem o poder de transformar, né? Que a palavra de Deus é muito mais abrangente. Né? Deus se revela. E que a Bíblia é uma das formas de Deus manifestar a sua palavra. E que para aproximar-se, então, desta palavra da Sagrada Escritura, é preciso ir purificando o coração, é preciso o desejo de encontrar Cristo. E que a Léxio Divina, então, a leitura orante da palavra de Deus, é um diálogo com Deus. Agora, existem 4 fases, 4 passos para fazer uma Léxio Divina frutuosa. E é sobre isso que eu quero conversar com você na nossa segunda aula. Eu quero fazer esse passo a passo com você. Ensinar você, então, a fazer a Léxio Divina. E outra coisa, não basta ler a Escritura, como eu falei. Você há de recordar-se que quando Jesus é tentado no deserto, né, pelo diabo, o diabo tenta com as palavras da Sagrada Escritura, com a própria palavra de Deus. Olha com quanto ele é ardiloso. E pode ser que sim, o inimigo comece a se valer da palavra de Deus para tentar você. Por isso que é importante ler a Sagrada Escritura dentro da fé da igreja. Considerá-la na sua unidade. Além dos passos da Léxio Divina, eu também quero partilhar com você exatamente sobre isso, para que você possa caminhar num campo seguro, dentro da fé da igreja. Dentro da fé da igreja. Então, quais os sentidos da Sagrada Escritura? Qual os critérios para fazer uma interpretação correta? Então, tudo isso nós vamos partilhar na segunda aula, nesse mesmo horário, logo após o Santo Rosário, aqui no nosso canal, no YouTube. Tá bom? Irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Hesed. Eu quero encerrar com essa frase de São João da Cruz, mestre da vida espiritual. Quando ele vai falando sobre a Léxio Divina, ele vai dizer exatamente isso. Procurai lendo e encontrareis meditando, chamai orando e abrir-se-vos-á contemplando. Nós vamos falar mais sobre isso, então, na nossa aula de amanhã. Espero que tenha sido proveitoso para você. Né? Deixe aqui embaixo os comentários como é que foi essa sua primeira experiência, tá bom? Amanhã eu vou apresentar para você os 4 passos da Léxio Divina e na terceira aula, a Léxio Divina na prática. Nós vamos fazer alguns exercícios juntos para que você, então, tenha todos os instrumentos à mão para se lançar nessa experiência profunda com a palavra de Deus. Lembrando que
todos os dias, não é? Já são mais de 800 meditações diárias, todos os dias. Eu faço Alexio Divino e partilho com você aqui no nosso canal no YouTube. Então, assista, participe, compartilhe com outras pessoas, que possamos sim, né? Tornar-nos então homens e mulheres da palavra, homens e mulheres palavra, como nos exorta o Papa Bento XVI. Que você possa então crescer espiritualmente, crescer na sua intimidade com Deus e experimentar todos os frutos da leitura orante da palavra de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Hoje a gente está vendo aqui Comunidade Hesed. Eu vou dar logo créditos ao canal oficial da irmã Kelly Patrícia, da Comunidade Hesed. Eu vou deixar aqui o link, certo? Na descrição deste vídeo. Meu irmão, minha irmã, é uma catequese sobre a palavra de Deus. Como orar com a palavra, como ouvir, como orar com a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a se inscrever no canal, a deixar o teu like, deixa o teu comentário, vem para a família de Cima dos Telhados, não paga nada. Você que já é inscrito, deixa o teu comentário, deixa o teu like, vamos juntos todos os dias anunciando o amor e a graça de Deus. Compartilha, meu irmão, compartilha. Vamos levar este vídeo que já tem mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, certo? Se der certo aqui, eu vou postar os 3 vídeos que ela falou, tá bom? Para que a gente possa aprofundar cada vez mais na leitura da palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.